Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando e interagindo com os professores da Rede Estadual de Educação. O meu nome é Letícia Grigoletto, sou diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação e represento aqui uma equipe técnica que tem trabalhado incansavelmente na busca de alternativas e soluções para o momento que vivemos na educação. Quero dar a todos as boas-vindas ao terceiro ciclo de formação pedagógica do modelo híbrido de ensino. Bem, a partir do mês de março, com o advento da pandemia do Covid-19, nós fomos alcançados por um turbilhão de desafios, de angústias, de inquietações, com protocolos de segurança em saúde, com isolamento social, com o home office, e tivemos a necessidade em vários aspectos das nossas vidas de nos reinventarmos. Então, profissionalmente, além do home office, nós tivemos que nos organizar em outros âmbitos também, né? Após um mês de envio de atividades impressas aos estudantes com exercícios de fixação, com revisões, e diante da insegurança e das incertezas com relação à possibilidade de retorno às aulas presenciais ou ao fim da pandemia, nós precisamos iniciar um processo de organização de um projeto que utilizasse as tecnologias como ferramentas, como alternativas à manutenção das atividades que rotineiramente nós desenvolvíamos nas escolas e que isso fosse aliado a um grande desafio de organização de um ambiente virtual de aprendizagem, que contemplasse os cenários da rede e a capacitação de professores, capacitação para o uso de tecnologias da informação e comunicação, integração de sistemas, conceituação de um novo modelo de ensino que garantisse o máximo aproveitamento das aprendizagens dos nossos estudantes decorrentes dessa situação. Num universo de 2.500 escolas, mais de 50 mil professores e mais de 800 mil alunos, nós precisávamos de uma alternativa viável e segura, em termos sanitários, e que fosse abrangente para a manutenção das aulas na rede estadual de educação, o que não foi nada fácil, e precisávamos também seguir adiante, pois a gente não sabíamos, na verdade, qual seria a duração da emergência causada pela pandemia. Então, nós precisamos reajustar as nossas rotinas em busca de maior eficiência e o intuito principal é que nós continuássemos atendendo os nossos estudantes. Então, além dos ajustes técnicos e das capacitações e webinários que foram necessários, com atualizações pedagógicas dentro desse novo contexto, fizemos a sensibilização da comunidade escolar sobre o modelo de aulas remotas e sobre o letramento digital, e agora nós seguimos buscando caminhos, fazendo a interlocução com os professores da rede, através das coordenadorias regionais de educação, para que todos sigam se aprimorando, se adaptando o seu fazer pedagógico a um contexto que agora já não é mais tão estranho, agora ele já nos é mais familiar, que é o modelo híbrido de ensino. Este modelo comporta a coexistência de atividades desenvolvidas presencial e remotamente, ou seja, o estudante aprende e desenvolve parte das suas atividades escolares também por meio do ensino online, né? O que está alicerçado em uma concepção que possibilitou a gente a implementação de um projeto pedagógico que vem atendendo às demandas atuais, mas que pode e deve permanecer para além desse momento de pandemia, tendo em vista as possibilidades que ele nos apresenta. Esse modelo instiga o desenvolvimento de práticas pedagógicas em uma perspectiva, né, que amplia as possibilidades docentes e discentes para além do espaço geográfico. E, além disso, se apresenta como uma oportunidade de avanço na educação, né, como um todo e em um curto espaço de tempo. Esse foi o bônus que nós tivemos com relação a essa tão desafiadora pandemia. Vindo, portanto, ao encontro da nossa necessidade de seguirmos juntos nessa caminhada de aprimoramento, no que diz respeito principalmente à metodologia e ao planejamento para o modelo híbrido, hoje nós vamos retomar alguns conceitos e vamos compartilhar orientações e sugestões de trabalho. Nós conversaremos, então,
sobre metodologias no modelo híbrido de ensino, com a participação da professora Tamara Bittencourt, que é consultora educacional. Peço, então, para a Tamara compartilhar aqui do espaço conosco e desde já agradeço às intérpretes Suzana e Patrícia por estarem nos auxiliando. Olá. Olá, Letícia, não sei se ela vai voltar. Boa tarde, professores e professoras da rede estadual. Prazer imenso estar aqui com vocês de novo, para mais um momento de trocas e de compartilhamento. Vou dar continuidade ao que a Letícia fez na apresentação e falou sobre o modelo que está sendo implementado na rede estadual e que, por mais que a gente já não esteja mais no período de novidade, já estamos aí nos habituando, os desafios continuam sendo muitos, e essa caminhada é o mais legal do processo, né? Então, para além desses momentos em que nos encontramos aqui, nas lives, no webinários, os diálogos que estão sendo estabelecidos entre todos os envolvidos na rede, em busca de metodologias e de práticas que atendam ao cenário e que promovam as aprendizagens, tanto para os nossos estudantes como para nós, professores, para aquilo que nós desejamos que permaneça depois do período pandêmico. Eu trouxe hoje para compartilhar com vocês uma sequência didática que é ampla, e embora eu tenha formulado ela com foco em habilidades específicas, vocês vão perceber que é uma sequência facilmente adaptável a vários componentes e vários anos escolares, porque a gente tem como jogar a complexidade daquilo que a gente exige dos nossos estudantes de acordo com a faixa etária e o ano escolar em que eles se encontram. Para toda a proposta que eu trouxe, que eu construí, eu quero compartilhar com vocês a possibilidade para aqueles que estão inseridos no ambiente virtual, no Google Sala de Aula, ou que dispõem de possibilidades de comunicação em meio virtual conosco, para aqueles que não estão inseridos, seja qual for o motivo, e que nós precisamos atender, então, ainda de forma física, com as atividades, e ainda considerando o cenário de quem, porventura, tenha retornado ou venha a retornar para o atendimento de alguns estudantes dentro da escola. Lucas, se tu puderes colocar a apresentação, para mim te agradeço, obrigada. Fiz uma apresentação para compartilhar com vocês, portanto, e quero começar retomando, diante disso que a Letícia traz, de qual é esse modelo que está sendo pensado e implementado na rede, para que a gente possa relembrar alguns conceitos que estão no modelo pensado para implementação na rede e que precisam estar sempre presentes quando nós vamos pensar nas atividades que nós vamos propor para os estudantes. Então, para começar, eu trago a questão da presença, da importância da presença, independente se estivermos falando das atividades síncronas, das atividades assíncronas e das atividades na escola. É importante lembrar que pensar um modelo que responda à situação de emergência, que atenda às necessidades dos estudantes e professores neste cenário de pandemia, sem tempo de preparação, porque fomos pegos de surpresa, e que atenda à diversidade do que nós enxergamos na rede, e todos vocês sabem disso tão bem quanto eu, porque cada um de vocês, dentro das escolas, lá com os seus estudantes, tem uma diversidade dentro das próprias turmas. Então, quando nós pensamos num modelo que possa atender a uma rede do tamanho da rede estadual, isso se torna um desafio muito maior, porque pensar num modelo que dê conta de todas as especificidades não é algo simples. O fato é que, independente da possibilidade que eu tenho de ter encontros síncronos com os meus estudantes, e talvez na minha realidade eu esteja disponibilizando mais atividades assíncronas do que encontros síncronos, ou que a minha escola esteja se organizando
ou tenha se organizado para um atendimento dentro da escola de alguns estudantes, de parte dos estudantes, o que há de comum, independente da forma de acesso e da atividade que eu estou propondo, é a importância de estarmos presentes. E eu chamo atenção isso porque nós temos uma tendência de nos referirmos às aulas presenciais como aquelas que acontecem dentro da escola, o que dá a entender, né, ao contrário de presença seria ausência, e é importante nós enfatizarmos que não estivemos ausentes durante todo esse período de pandemia. Porque continuamos atendendo os nossos estudantes, continuamos trabalhando, continuamos oferecendo as atividades e o funcionamento da escola, mesmo que com os prédios fechados. Nesse sentido, a gente pode retomar o que nós já falamos num outro encontro, que é a questão de que aspectos dizem respeito a este híbrido, para além da única e exclusiva alternância entre aquilo que acontece dentro do prédio físico da escola e aquilo que acontece no ambiente online. O espaço é um dos itens que configura o modelo híbrido. Então, à medida que as escolas abrirem, seja agora esse ano, seja no ano que vem, seja quando tivermos condições para tal, nós incluiremos nesse contexto o hibridismo também do espaço, ou seja, passaremos a ter um atendimento em ambiente virtual e no ambiente físico, o que não aconteceu durante esse período em que o atendimento foi exclusivamente remoto. No entanto, os outros dois aspectos que dizem respeito ao hibridismo que tratamos nesse modelo têm relação com a presença e com as tecnologias, que permaneceram sendo híbridas no contexto de pandemia e que permanecerão sendo híbridas mesmo quando tivermos a abertura da escola, seja gradativamente, seja quando voltarmos à normalidade. Muito do esforço que estamos fazendo na construção desse modelo e na disponibilidade da formação docente, da formação das equipes, seja nas coordenadorias, na supervisão e dos professores que estão em sala de aula, é com foco nessa compreensão e na oportunidade que nós estamos tendo de implementar novas metodologias e novas formas de aprender. E esses são os elementos, essas aprendizagens que não deixarão de existir quando a pandemia acabar. Tudo o que estamos aprendendo agora nesse momento, por conta do cenário de excepcionalidade, são aprendizagens que permanecerão para quando tivermos em situação de normalidade e pudermos manter implementadas novas práticas, novas formas de aprender, incorporação de tecnologia digital, e, de fato, conseguir efetivar essas transformações para além de apagar um incêndio num momento de emergência. Para isso, levando em consideração a presença híbrida, os espaços híbridos e as tecnologias híbridas, porque estamos trabalhando nessa perspectiva, na medida em que atendemos os nossos estudantes que estão incluídos digitalmente, que têm acesso à plataforma, internet e dispositivos, isso estudantes e professores, e aqueles que também não estão. Esse é um desafio do planejamento e por isso eu retomo esse aspecto com vocês, porque se nós entendermos tudo isso separado e não coexistente, não funcionando de forma orgânica, isso gera sobrecarga de trabalho para nós e sobrecarga de trabalho para os estudantes e para as famílias que também estão, desde o início da pandemia, sendo desafiados a dar conta dessas atividades em casa. Então, para a gente retomar alguns aspectos do planejamento, antes de eu mostrar o planejamento que eu criei para compartilhar com vocês, a gente precisa lembrar que esse planejamento, ele é mais do que nunca inclusivo, sobretudo no que diz respeito a pensar em possibilidades para estudantes com diferentes formas de acesso, para que a gente não aumente exclusões que já existiam e que estão potencializadas por conta da pandemia,
e que nós possamos garantir um mínimo de acesso às aprendizagens para todos os nossos estudantes. E aqui, gente, é importante chamar a atenção que eu não estou falando isso para dizer, estou apresentando uma novidade e isso vai acontecer a partir de agora. Isso já é o que os professores estão fazendo, então isso é um lembrete para a gente manter isso no radar e continuar com foco, porque esse é o caminho para a gente continuar mantendo as coisas andando, organizadas e de forma saudável para todo mundo, tá? Esse planejamento é importante que ele tenha foco na produção dos estudantes, então o modelo que eu trago para compartilhar com vocês vai tornar muito evidente a importância dessa caminhada, que embora a gente entenda, faça parte do processo, aquilo que imediatamente começamos a disponibilizar para os nossos estudantes, numa situação emergencial do tipo, temos que fazer alguma coisa, e o que podemos começar a construir à medida que estamos mais habituados e mais confortáveis para pensar novas formas de propor essas atividades. Então, vai ficar bastante evidente essa questão de colocar os alunos em atividade, com produção e não só reprodução, sobretudo porque não estamos mais nesse cenário, né, desde que começamos a pandemia, com a possibilidade de excluir o acesso às informações e às respostas daquilo que a gente solicita para eles. Então, se lá no prédio físico da escola, em alguns momentos, nós conseguimos tirar do cenário o Google, o livro, o caderno, a família, qualquer fonte de informação para os nossos estudantes, agora nós não temos controle nenhum sobre isso. Colocar os alunos, então, para produzir mais do que reproduzir se torna fundamental para que, de fato, a gente consiga enxergar as aprendizagens que estão acontecendo, para além da reprodução, que pouca evidência traz do que os alunos estão conseguindo construir. Um outro ponto muito importante do planejamento, e eu tenho conversado isso com muitos professores e muitas professoras, é que o ensino remoto exige autonomia, tanto por parte do professor, dos professores, e principalmente por parte dos estudantes, que não foram preparados para dar conta de forma autônoma dessas atividades. E isso tem que estar muito claro no radar, porque é o que vai impactar em como vamos dar as orientações para os estudantes e como vamos ajudá-los a desenvolver essa autonomia, não partindo do pressuposto que eles já sabem dar conta, porque eles desenvolveram autonomia desde que entramos no ensino remoto, não temos dúvida disso, nós enxergamos isso acontecendo naturalmente, mas podemos não só pressupor que eles vão dar conta, mas ajudá-los nessa organização e como eles fazem para sozinhos conseguirem realizar as atividades, ou pelo menos grande parte sozinhos, né? Se não o tempo inteiro. Outro ponto que nós temos conversado muito com os professores e batido muito na tecla e que tem que ficar cada vez mais claro para nós é que, passado esse período, podemos investir mais na qualidade, na elaboração daquilo que nós estamos oferecendo do que na quantidade. Então, nós passamos por um início de muitas tarefas sendo enviadas, e essa quantidade vem, digamos assim, não é diminuindo, é acomodando, e conforme nós vamos vivenciando isso, a gente vai tendo mais clareza da carga horária que se destina para cada atividade. Nós precisamos viver isso, estar em relação com os estudantes e com as famílias, para receber esse feedback de, olha, tá demais, eu não estou conseguindo dar conta, eu não estou me organizando. Nós observarmos a quantidade de abandono, evasão, alunos que começaram mais engajados e que foram se perdendo e que daqui a pouco a gente está tendo um retrabalho de resgatar esses estudantes que porventura tenham se desvinculado, e nós conseguimos então ir adequando e chegando num equilíbrio maior da quantidade que é enviada com qualidade, né? Sem sobrecarregar as famílias e sem fazer com que os estudantes cheguem ao ponto de desistir de seguir acompanhando essas atividades.
E o último item, então, do pensar esse planejamento, vem ao encontro disso, porque quanto maior a quantidade no sentido de sobrecarga, e isso serve para o nosso trabalho, porque também quanto mais atividades nós enviamos, mais atividades nós recebemos de volta, mais trabalho nós temos. Então, quanto mais evidências de aprendizagem uma atividade me trouxer, mais importante do que quantas horas ela vai ocupar, e aqui eu não estou dizendo que pode ser 15 minutos, não é isso, nós já chegamos no ponto de entender esse tempo mais adequado e que a gente consiga, de fato, colocar os estudantes engajados naquilo que a gente está propondo. E aí vem a importância da contextualização, de pensarmos em temas que podem mobilizar os nossos estudantes nesse momento e que eles possam se envolver para manter esse vínculo com a escola. Porque lista de conteúdos, gente, inevitavelmente não vai ser dada conta esse ano todo. Nós já sabemos que existe uma organização pedagógica para 2021 em diante, para todo mundo, que vai ter que dar conta de recuperar defasagens de aprendizagem. Então, é importante que a gente mantenha o foco, que o nosso planejamento dê conta desse engajamento, dê conta de manter os estudantes vinculados para além da reprodução de tarefas só para cumprir carga horária. Então, o que eu criei um modelo, tá, gente, amplo, uma trilha que pode ser adaptada para vários anos, para várias habilidades, para vários componentes curriculares. Então, vocês podem adaptar para usar essa trilha no planejamento de vocês, mas como exemplo, para trazer concretude para essa proposta, na planilha ali de planejamento, onde nós preenchemos os dados de como vamos pensar a nossa sequência didática, no primeiro bloco, eu optei por uma habilidade de ciências, uma habilidade de matemática, uma de português e uma de geografia, ou seja, é uma proposta em que eu estou trabalhando de forma articulada com 4 componentes curriculares. As habilidades foram tiradas da matriz de referência, ou seja, elas já estão embarcadas na planilha do planejamento, elas foram selecionadas, portanto, ali, porque não são habilidades que eu criei, eu peguei da matriz de referência, uma habilidade para cada componente, e eu estou na matriz do 5º ano do ensino fundamental. Que pode ser, né, aqui é um exemplo, vocês vão adaptar e fazer esse preenchimento de acordo com o componente de vocês, ou os componentes, no caso da área, que quiser trabalhar de forma interdisciplinar, mais de um professor fazendo uma proposta de sequência didática para os estudantes, que isso também ajuda o nosso trabalho, e podemos e devemos aproveitar esse momento para trabalhar de forma colaborativa, né, já que não temos os impeditivos da presencialidade física e do horário da escola física, né, para podermos trabalhar juntos. Então, a primeira habilidade, construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado, e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola ou na vida cotidiana, manifestar posição e elaborações sobre as diferenças e as desigualdades sociais, por meio da linguagem verbal em diversos gêneros, identificar, representar e traduzir uma fração associada à ideia de um todo em diferentes situações contextualizadas, ler textos com autonomia, considerando suas características, observando a adequação de interlocução, portador, enfim, as características. Essas foram as habilidades selecionadas e a sequência, então, didática começa assim. Quem assistiu a outra live sobre o planejamento lembra, vou retomar. O Bitmoji aqui é uma forma de marcar a presença digital e me fazer presente nessa comunicação com os meus estudantes, mesmo que numa atividade assíncrona. Então, todos os professores que passaram a incorporar essa comunicação assíncrona nas suas propostas, muitos me fizeram relatos do quanto isso impactou no engajamento, na interação, do quanto os estudantes passam a se colocar mais
nessa relação quando eles enxergam, né, o professor como ser humano, uma pessoa que está lá se comunicando com ele do outro lado ou enviando a atividade. Então, para retomar, faz muita diferença nós recebermos uma folha que diz resolva os exercícios abaixo e uma folha ou um arquivo que pergunta: olá, querido, querida, tudo bem contigo? Nessas semanas, vamos refletir sobre consumo? Nosso objetivo será a elaboração de uma proposta que responda à seguinte questão: como a nossa escola / comunidade, porque isso pode ser da escolha do professor, pode se tornar autossustentável? A pergunta é ampla, há respostas que eles podem buscar de modelos, de experiências, mas está conectada com a realidade local. Nós precisamos buscar uma solução para a nossa escola e para a nossa comunidade. Então, isso já ajuda a eliminar todo o movimento de cópia, né, para convocar os estudantes para a construção de algo, e que vai prever a interação, a colaboração e a participação ativa dos estudantes na construção dessa proposta. Então, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa sequência. Aqui eu coloquei o de tanto a tanto, né, prevendo quanto tempo vai durar essa sequência. No meu planejamento, eu coloquei para 20 horas esse planejamento, considerando, então, uma semana de envolvimento das crianças com a sequência. E o passo a passo numerado de cada coisa que vai ser feito dentro do projeto. Isso não é uma proposta fechada, né, gente? Ela tá ampla justamente para que vocês possam adaptar à realidade de vocês, aos estudantes de vocês, o que vocês têm de possibilidade. Mas ela começa assim. O ponto 1, então, levantar informações. Como eu estou dentro desse tema de como a escola, ou a comunidade onde a escola está inserida, pode se tornar autossustentável, nós começamos, então, com as crianças fazendo um levantamento, solicitando um levantamento de informações sobre o consumo das famílias, desses estudantes e suas famílias, que podem incluir perguntas objetivas, tipo questionário, pesquisa, levantamento sobre informações da comunidade, se existe coleta seletiva, se existe galpão de reciclagem, o que há nessa comunidade ou na escola, no entorno da escola, que nos traz elementos sobre essa temática, para fazer esse levantamento das informações que vão ser o ponto de partida para o desenvolvimento dessa sequência com eles. Então, para cada passo dessa sequência que eu trouxe para compartilhar com vocês, vai ter a possibilidade número 1, que são para os alunos engajados, inseridos no ambiente virtual, como nós podemos fazer isso. A possibilidade número 2, que é como essa mesma etapa da sequência didática atende os estudantes que não estão no ambiente virtual e que precisam das atividades impressas e de buscar na escola. E ainda incluindo já um cenário número 3, que é a possibilidade de alguns estudantes estarem na escola física com algum professor, né, sendo atendido dentro do espaço escolar. No caso, então, desse levantamento de informações, nós podemos, para aqueles engajados, né, aqueles que estão dentro do ambiente virtual, usar o Google Formulários, é uma possibilidade, não a única, uma alternativa, para fazer esse levantamento de informações com eles, né, para que eles registrem essas informações que eles estão levantando, junto com a família, com a comunidade. Nós podemos, esse mesmo questionário que é disponibilizado para os que estão no ambiente virtual, disponibilizar impresso para que se retire na escola e que também faça esse levantamento das informações, mesmo que de forma manual. E, no caso da escola já ter aberto e o professor ter a possibilidade de estar com os estudantes na sala de aula, essa etapa da sequência didática pode ser uma tarefa de casa, em que os estudantes, mesmo que indo para o espaço físico da escola, possam realizar também remotamente, independente se impresso ou em meio digital, porque isso vai depender de qual é o acesso que o estudante tem.
É uma possibilidade. Outra possibilidade é fazer esse levantamento junto com os estudantes em sala de aula, caso eu não queira mandar como uma atividade para casa, aplicando aí a metodologia da sala de aula invertida, para que eles venham, então, para o espaço da escola com essas informações já coletadas. É possível fazer com eles também em sala de aula, que seria ainda uma outra possibilidade. Diante disso, das informações levantadas, nós podemos fazer no passo 2 uma rodada de socialização dessas informações que eles levantaram, via questionário, solicitando que eles participem da apresentação das principais informações levantadas pelos estudantes. Aqui seria uma etapa mais adequada para um encontro síncrono, em que podemos estar com os estudantes, então, ouvindo o que cada um levantou de informação, debatendo sobre isso. Há comunidades em que os estudantes são todos ali daquela comunidade, daquele bairro. Há escolas que não, mais centralizadas, que atendem estudantes de diferentes pontos da cidade, independente da cidade, e isso pode trazer mais diversidade para os dados que são levantados, a depender de onde é o contexto desse estudante. Ou se nós focarmos na questão da onde a escola está inserida, aí essas informações elas ficam vinculadas a onde a escola está e não onde o estudante está, mas isso é só uma variação que fica a critério do professor, né? Então, para os alunos que estão sendo atendidos pelo ambiente virtual, com acesso à internet e dispositivos, esse compartilhamento das informações levantadas e a sistematização disso tudo que veio junto com os estudantes pode ser feito num Meet, numa webconferência, ou seja, num encontro síncrono com os estudantes, em que eles trazem, então, o que eles elencaram ali de informações sobre o que foi solicitado. Os estudantes que não têm acesso aos encontros síncronos mantêm as suas informações que foram registradas em papel, entregues em papel também, para que o professor tenha acesso a essas informações, né? E, no caso de estarem no ambiente físico da escola, esse compartilhamento e esse compartilhamento das informações levantadas pode ser feito em sala de aula com os estudantes que ali estiverem. Num passo 3, portanto, dessa sequência, a solicitação para os estudantes seria fazer um registro do o que já sabemos sobre esse assunto e o que queremos saber. Então, aqui é a oportunidade dos estudantes registrarem o que eles já sabem ou que eles passaram a saber a partir do levantamento dessas informações e que curiosidades ou que informações eles não tiveram e que eles gostariam de saber dentro desse cenário. Lembrando que aqui nós estamos apresentando um modelo de planejamento, é uma sequência didática em que eu penso aquilo que eu vou propor, mas que aquilo que vem dos meus estudantes não é previsível, é da relação com eles e daquilo que eles vão produzir. Então, a gente pode deduzir, conhecendo a faixa etária dos nossos estudantes, mais ou menos o que pode vir de interesse de pesquisa deles, mas isso não está dado no planejamento antecipadamente. Essa sistematização deles visualizarem o que eles já sabem sobre aquele tema que nós estamos propondo e o que eles têm curiosidade de saber, o que eles ainda precisam saber, é um ponto de partida para o desenvolvimento de um projeto de pesquisa, para além do entendimento corriqueiro de pesquisa como busca de informação, tá? Então, nos próximos passos, isso vai ficar ainda mais claro. Como que a gente pode fazer o registro, eles podem fazer o registro do que eles já sabem e o que eles ainda querem ou precisam saber dentro da temática. Para os que estão inseridos, então, no ambiente virtual, o Jamboard é uma opção, porque tem uma tela que pode ser compartilhada e construída colaborativamente, mas pode também ser usada individualmente, cada estudante usa o seu frame ali para fazer o registro. O Jam é apenas uma opção. No outro encontro, eu falei para vocês do Padlet, e existem outras plataformas que permitem que a gente construa esse registro. O próprio Google Apresentações serve para isso também.
e os estudantes podem fazer o registro ali, onde eles vão fazer, há muitas opções. Os estudantes que não estão no ambiente virtual ou que têm restrições de acesso, eles também podem construir essa mesma reflexão do que eu já sei, o que eu preciso saber, o que eu quero saber, no papel, de forma física. O comando pode ser entregue também físico, pode ser disponibilizado por qualquer meio de comunicação que tenhamos, né, com os estudantes ou com as famílias, e a entrega pode ser física, se essa é a possibilidade dele. E no caso de alguns estudantes retornarem para a escola, nós podemos fazer isso junto com eles em sala de aula, fazendo essa orientação em tempo real. O que também é possível para os incluídos no ambiente virtual, porque esse Jam pode ser feito no momento síncrono com os estudantes, não necessariamente eles precisam fazer sem estar conectados conosco. O meu esforço aqui está sendo mostrar uma possibilidade de pensarmos um planejamento que facilmente nós conseguimos atender as diferentes formas de acesso, sem precisar inventar coisas muito diferentes, fazendo só adequação para as possibilidades deles. Se eu tenho possibilidade, eu tenho um número significativo de estudantes que podem estar em encontros síncronos, a prioridade, gente, é sempre para estar com os estudantes, sempre que possível. Essa é a melhor opção que nós temos, mas temos muitas restrições, eu sei disso, não é uma possibilidade tão simples, então há alternativas, mesmo que não possamos estar conectados ao mesmo tempo com todos os estudantes para essa construção. No passo 4, nós vamos orientá-los, portanto, no início do processo de investigação. Então, a gente vai solicitar que eles construam um projeto de pesquisa a partir dessas questões que eles levantaram de coisas sobre as quais eles querem descobrir. Aqui, eles podem trabalhar individualmente, mas eles podem trabalhar também em equipes que vão desenvolver esse projeto de pesquisa juntos. Havendo possibilidade de comunicação entre os estudantes, é possível que assim seja feito. E aí nós vamos orientá-los, então, nos passos seguintes. Criar a pergunta, né? Então, qual é a pergunta que eles querem responder com esse projeto de pesquisa? Não somos nós que dizemos qual é a pergunta. É dentro desse tema, do que a gente discutiu, daquilo que nós levantamos de informações, conversamos com os estudantes. Que pergunta eles querem que norteie esse projeto de investigação que eles vão fazer? Que hipóteses eles têm? Isso é uma habilidade super importante de desenvolver com os estudantes. Então, que hipóteses eles têm para essa pergunta que eles querem responder? Levantamento de referências, como que eles vão buscar, onde que eles vão buscar os elementos para responder essa pergunta, quais vão ser as fontes de informação deles. Aqui entra o nosso papel de curador, né, de orientá-los, selecionar esses conteúdos, ajudá-los a verificar se as fontes são confiáveis, se são as fontes mais adequadas para responder a pergunta que eles se fizeram. E aí nós aqui fortalecemos tanto o nosso papel de curadores quanto de orientadores do processo de aprendizagem. E a elaboração de um cronograma. Isso também é super importante, né? Como que eu organizo os passos desse processo investigativo, o que eu vou fazer primeiro, o que eu preciso fazer em cada dia, para no dia da entrega eu estar com o meu projeto concluído. Então, nós os ajudamos também a fazer isso. Aqui é um exemplo para 5º ano do fundamental. Logo, essa mediação, essa curadoria, essa orientação toda vai ser muito maior, óbvio, do que um aluno de 3º ano do ensino médio, que pode passar pelo mesmo processo, mas que a nossa mediação fica diferente porque se adequa à autonomia que já tem e à faixa etária, né? Que os que já sabem fazer. Esse processo da construção do projeto, ele pode ser feito no Google Docs, tanto individual quanto colaborativo, caso os estudantes tenham acesso. Essa é a opção número 1 para os alunos que estão inseridos no ambiente virtual. Ele pode ser construído à mão e entregue na escola para aqueles que estão recebendo e fazendo devolutivas físicas, e pode ser construído em sala de aula, no caso de estudantes que
venham a retornar e que essa mediação, orientação possa ser feita dentro da escola, em sala de aula. Opa! Já passei isso. Para a apresentação do projeto que eles construíram, e aqui a gente fez o nosso papel de orientador, nós os ajudamos a construir, e eles têm que apresentar esse projeto, a gente vai dizer qual é o dia que, então, essa estrutura do projeto que eles vão desenvolver vai estar organizada. Como que nós podemos fazer isso? Se há possibilidade, eles podem fazer um vídeo, gravar um vídeo apresentando o seu projeto e postar esse vídeo, que é uma forma de disponibilizar depois para todos, para socializar isso. Nós podemos fazer via webconferência, caso isso seja uma possibilidade para nós e para os nossos estudantes. Então, essa apresentação daquilo que o projeto fez também, que eles construíram no projeto, pode ser feita numa web, só que aí é síncrona. Aqui eu dei uma sugestão de como fazer isso de forma assíncrona. Eles gravam o vídeo e postam. Os que não estão inseridos no ambiente virtual podem gravar o vídeo e, em vez de enviar por não ter acesso à internet, levar até a escola, para que o professor tenha todos no mesmo formato, né? E essa gravação, ela também pode ser feita em sala de aula, no caso daqueles estudantes que estiverem na escola, o professor pode auxiliar nesse processo e construir isso junto com eles em sala de aula. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade para essa mesma etapa, de forma síncrona, pode ser via webconferência no Meet. Então, como que eu posso fazer isso? A turma toda e os grupos apresentam o seu projeto, ou individualmente os estudantes apresentam, ou eu posso fazer uma orientação por grupo. Então, eu entro em webconferência com os estudantes do projeto X, e aí eu vou orientar só aqueles estudantes nesse desenvolvimento, e eu posso marcar webs diferentes para cada grupo antes dessa socialização maior, tá? A mesma coisa, nós seguimos a alternativa para os que não estão inseridos no ambiente, que possam entregar isso na escola, e para os que estiverem na escola em algum momento, isso pode ser construído com eles lá, né? Feito esse debate, essa orientação na sala de aula, quando for o caso. No passo 5, eu sugiro a construção dos critérios de avaliação. Isso é uma coisa muito legal de fazer com os estudantes, e eu tenho incentivado muitos professores a fazerem isso, porque a construção de rubricas, sobretudo quando elas são construídas em colaboração com os estudantes, elas aumentam significativamente o engajamento e a corresponsabilidade pelo processo. Então, nós saímos daquele lugar e que está muito difícil de estar agora nesse cenário, que é de precisar avaliar os nossos estudantes no sentido de acompanhar como eles estão aprendendo e se estão aprendendo ou não, para trazê-los para dentro do processo, de forma colaborativa e compartilhada, e ajudá-los a assumir a parte deles de responsabilidade por esse processo. Isso torna as coisas mais fáceis para nós, aumenta o engajamento e a responsabilidade dos estudantes. Não é passe de mágica, é processo. A tendência é que isso vá acontecendo. Quanto antes iniciamos esse processo, mais fácil fica para o período depois, porque esses estudantes já vão ter a experiência de ter passado por isso. O que são as rubricas de avaliação? Nada mais do que os critérios que nós vamos usar para avaliar. Então, vamos supor que para um 5º ano, a gente queira colocar esses critérios, eles estão baseados nas habilidades que nós escolhemos, tá? Então, nós vamos transformar essas habilidades nos critérios daquilo que vamos avaliar. Só que nós não precisamos, nós sozinhos, avaliar os estudantes desenvolvendo esse projeto. Se nós construímos esses critérios com eles, nós também podemos contar com eles para fazer essa avaliação de maneira colaborativa. E que uns estudantes consigam auxiliar outros estudantes
nesse processo daquilo que pode ser melhorado, ou daquilo que não ficou tão legal, ou dando sugestões de como fazer diferente. Essa construção dos critérios, ela também pode ser realizada numa webconferência, ela pode ser realizada num arquivo colaborativo, compartilhado com os estudantes, em que eles podem sugerir o que eles acham também importante, que seja considerado nesse processo de avaliação. Essas contribuições dos estudantes podem ser feitas também de maneira física, contanto, né, que tenhamos clareza na orientação de como eles podem sugerir isso, e pode ser construída também em sala de aula com os estudantes. No caso da presencialidade física. No ponto 6, então, a cultura da colaboração. Uma vez que construímos juntos com os nossos estudantes critérios para esse projeto que estamos desenvolvendo, e que todos têm clareza e estão inseridos nessa corresponsabilidade sobre aquilo que vai ser olhado, ou que se espera do desenvolvimento desse projeto, e está acordado e combinado entre todos, nós podemos construir um ambiente colaborativo em que, entre pares, entre colegas, eles consigam dar feedback e falar sobre o que eles acharam do projeto do colega, tendo como base esses critérios que foram criados juntos. Não é simplesmente colocá-los, né, na arena, existe uma preparação, não é uma primeira vez imediatamente que eles entendem como faz isso, mas faz parte do processo e é uma aprendizagem super importante de proporcionar para os nossos estudantes, independente da faixa etária em que eles se encontram. Como nós podemos fazer essa rodada de feedback? De novo, podemos fazer via webconferência, numa atividade síncrona, estando com eles conectados ao mesmo tempo, mesmo que com parte dos estudantes, não a totalidade. Podemos que eles façam registro à mão, né, por escrito, desse feedback, dessa colaboração que eles querem fazer com os colegas, e podemos fazer isso também em sala de aula. Então, de novo, todos os pontos aqui adequados às diferentes formas de acesso dos nossos estudantes e as possibilidades que a gente tem de proporcionar tudo isso para eles. Para terminar, eu preparei um checklist, tá? Evidentemente, gente, que não termina ali aquele passo, isso é uma inspiração para que a partir daí vocês construam, pensem em outras coisas. A partir daquele ponto 6, eles fariam o desenvolvimento dessa pesquisa, então nós teríamos aí um planejamento até para mais do que 20 horas, uma sequência didática que dá conta de um período mais longo e que tem uma entrega qualificada no final de um período mais extenso. Isso nos ajuda na execução do nosso trabalho, sobretudo no atendimento remoto, para nos aliviar nessa demanda diária de envio de foto, de atividades que são mecânicas, para as quais nós não precisamos pedir devolutiva, porque pouco, de todas, porque pouco nos dizem sobre o processo de desenvolvimento dos estudantes. Ao contrário de uma proposta assim, mais aberta, mais extensa, que nos coloca mais na função de orientadores, de condutores desse processo de aprendizagem, e que a gente tem que avaliar ou receber a devolutiva de uma entrega final depois disso. O que não quer dizer que nós não estamos acompanhando o desenvolvimento dos nossos estudantes ao longo do processo. Mas a entrega, ela é no final de um período maior, que alivia um pouco a quantidade de tarefas quando a gente está na lógica de pedir devolutiva de tudo aquilo que nós enviamos todos os dias, ou postamos todos os dias. Esse checklist contempla esse modelo que eu trouxe para compartilhar com vocês, para deixar de sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham tido ideias, né, dentro do componente de vocês, da realidade de vocês, porque a intenção é essa, inspirar e dizer, olha, vocês pensarem, né, lá com os meus eu posso fazer assim, posso fazer aqui assado, ter ideias para criarem possibilidades, né, com os colegas, para trabalhar de forma interdisciplinar, para
organizar um pouco aí essa prática pedagógica com os estudantes. Então, o checklist, ele contempla esses pontos, né, dessa sugestão que eu trouxe para vocês, e ajuda a nós pensarmos sobre o que nós estamos propondo para os estudantes. Então, o primeiro item do check é: eu estou presente na atividade, interagindo com os estudantes. Parece muito óbvio dizer isso, mas nem sempre, a depender da atividade que nós enviamos para os estudantes, estamos presentes ali. Dependendo de como nos comunicamos, ou se nós comunicamos, prevendo essa relação, mesmo que à distância, mesmo sem estar dentro do mesmo espaço físico, a gente vai estar presente, ou seja, os estudantes vão nos enxergar ali naquela interação ou não. É claro que dentro do Google Sala de Aula, isso é mais fácil de ficar evidente. No entanto, nas atividades assíncronas, sobretudo nas que são entregues de forma física na escola, isso não é tão óbvio assim. As instruções desenvolvem a autonomia, ou seja, eu estou dando os comandos que, para além da execução da atividade, permite que os meus estudantes se organizem sozinhos e tenham clareza de qual é a sequência que eles têm que seguir, o que eles têm que fazer em cada etapa daquilo que está sendo proposto. O terceiro item do check, então, as propostas estão contextualizadas. E esse é um ponto bastante importante. Nem tudo que nós desenvolvemos com os estudantes é tão simples e tão fácil de contextualizar. Na medida do possível, quando, né, conseguimos, quando é possível, é muito importante que a gente tenha o alerta, principalmente por causa desse momento de distanciamento, tá? Aquelas tarefas que não estão conectadas, que uma não se liga à outra, que ficam soltas e que eles não conseguem sozinhos estabelecer relação de por que aquela atividade está sendo enviada, tendem a baixar o engajamento e aumentar o distanciamento com a escola. O penúltimo item, portanto, as propostas exigem produção dos estudantes. Nós vamos enxergar o engajamento aumentando, o vínculo com a escola se mantendo, na medida que eles se sintam parte do processo e que eles se sintam importantes e fundamentais nessa manutenção do vínculo, para além do cumprir protocolos e dizer estou aqui cumprindo as tarefas, né? Precisa de mim para acontecer, que é algo sobre o qual a gente vem falando bastante, que é a legitimação dos sujeitos, e não esquecer que há humanos lá do outro lado, há humanos aqui, nós, professores e os nossos estudantes, e que quanto mais todos estiverem envolvidos de forma ativa, colaborativa, maior é o engajamento, porque somos fundamentais, não estamos ali, isso no caso dos estudantes, só recebendo passivamente e respondendo questões, né? Eu preciso fazer parte disso, eu preciso colaborar para que as coisas aconteçam. E por isso, as atividades que são focadas naquilo que eles são capazes de produzir e não de reproduzir, geram maior engajamento do que as que exigem apenas cópia ou reprodução. E o último item do check, então, as propostas atendem a todas as formas de acesso. Isso não é simples, eu tenho consciência de que quando a gente está assim, apresentando, parece super fácil, eu não estou dizendo que é super fácil, mas trago um exemplo, uma sugestão, para que a gente consiga começar, quem não começou ainda, claro, porque já tem muita gente fazendo, esse exercício, né, de conseguir pensar numa proposta que com facilidade, ou o máximo de facilidade possível, a gente consiga circular nas diferentes formas de acesso, sem exigir tantas mudanças no planejamento e tantas construções diferentes para dar conta dessas diferentes formas de acessar as atividades e as aulas. Dito isso, deixo os meus contatos novamente, mais uma vez, para quem ainda não está conectado comigo, eu estou à disposição.
Tenho dialogado com muitos professores da rede, tenho ficado muito feliz com a qualidade do trabalho que tem sido desenvolvido, os projetos que estão sendo compartilhados e as atividades que estão sendo desenvolvidas, e bem longe da perfeição, porque eu não quero ser não real nesse momento, né? Nós sabemos que não estamos num cenário de perfeição, mas aquilo que estamos aprendendo e construindo nesse momento tem sido muito gratificante, ao mesmo tempo que muito desafiador, e estar em contato com os professores, dialogando, trocando, colaborando, construindo possibilidades é algo muito valioso e que está muito fortalecido pelo contexto da pandemia. Contem comigo, sempre e mais uma vez. Muito obrigada, Tamara, mais uma vez, por toda a tua contribuição, por todos os esclarecimentos e principalmente pelas sugestões, né, nessa sequência didática. É claro que nós não ignoramos, e falo isso por mim enquanto diretora do Departamento Pedagógico, pelos colegas da equipe, pela Tamara também, a diversidade de realidades que nós temos na rede. Não ignoramos que a realidade do interior é muito diferente da realidade que nós temos na capital, né? Não ignoramos também que alguns estudantes ainda não têm equipamentos. No entanto, a nós, enquanto gestores, né, e diretores da mantenedora, nos cabe tecer diretrizes, né, aprofundarmos a teoria do ensino híbrido e compartilhar com a rede. Isso tudo faz parte de um processo e as pessoas têm tempos diferentes de aprendizagem, têm tempos diferentes de apropriação, principalmente das tecnologias, né, das plataformas. Isso também é um desafio. No entanto, o modelo de ensino híbrido, ele estava ao alcance da gente nesse momento e foi o que nós tivemos que aprofundar para continuar desenvolvendo as nossas atividades, né? Então, o ensino híbrido, ele nos exige novas posturas, novas metodologias, organizações, até mesmo quanto às nossas demandas pessoais, quanto à gestão do nosso tempo, né, Tamara? Então, isso foi o que nós tentamos exemplificar nesse momento, que não é simplesmente utilizar uma metodologia que nós já usávamos presencialmente e replicar no ambiente virtual, que tem todo um contexto que nós precisamos respeitar e organizar. Além disso, os processos pedagógicos de desenvolvimento das aprendizagens e também das avaliações dos estudantes, eles permanecem normais. Os professores continuam desenvolvendo suas atividades, até porque a avaliação faz parte do processo pedagógico. E isso não incide necessariamente, pelo menos por enquanto, em registros oficiais de nota, porque nós ainda estamos estudando, né, a possibilidade do registro final ser em conceito, estamos estudando o benchmarking de outros estados, verificando como é que vão ser os alunos que ficaram fora desse processo ao longo deste ano, como é que vão ser as integrações das habilidades que não foram desenvolvidas ao longo de 2020, de que forma elas serão desenvolvidas ao longo de 2021, mas nada disso que está sendo estudado, conceituado e produzido na Secretaria inviabiliza o que já está sendo feito pelos professores dentro do ambiente remoto, tampouco no modelo híbrido, quando da abertura das escolas, que vai acontecer com segurança e com parcimônia. Isso não está inviabilizado, então esse processo todo permanece sendo desenvolvido, muitas vezes por nota, porque a plataforma que nós provemos, né, como plataforma oficial é o Google Sala de Aula, que trabalha com notas, certo? Então isso não deve ser um fator gerador de angústia para o professor. Ok? Nós estamos construindo uma portaria, nós estamos conceituando e em breve vamos compartilhar de forma madura, de forma bastante apropriada com os professores da rede, tá bem? Tamara, tens algum acréscimo? Não sei se tu chegaste a olhar o chat, se queres responder alguma pergunta. Não dá tempo, né? Eu estava olhando agora, assim, mas eu ainda não vi nenhuma pergunta. Aqui é um pouquinho mais lento do que direto lá no YouTube, né? Mas eu posso dar aquela olhada depois e responder como fiz nos outros. Ótimo. Lá, por escrito. Quando tem perguntas pontuais, para dar um feedback ali.
para o pessoal que interagiu. Te agradeço mais uma vez, então, pela disposição, disponibilidade de sempre, pelo carinho, pela empatia que tu tens com todos os professores, né, de se colocar no lugar do professor que está passando por esse momento, que está fazendo o possível para se desenvolver, para utilizar as plataformas, né? A gente sabe o quanto isso tem sido desafiador e muito gratificante também, que também nós temos esse feedback de muitos professores. Agradeço também a Suzana pela interpretação em Libras, e na quarta-feira a gente se encontra novamente compartilhando aí boas práticas dos professores da rede. É importante que a gente se fortaleça e compartilhe com os colegas o que já está sendo feito e o que está funcionando em diversos lugares do estado. Até breve, então, e um abraço para todos. Tchau, tchau.